Então, considerando até o ano de 2022. Depois apresentar as equipes e seus títulos conquistados dentro e fora do Brasil, o ranking com os 10 maiores ficou exatamente assim. Antes de começar, vou deixando claro que alguns títulos não serão considerados nesse ranking, como competições amigáveis, jogos amistosos e torneios de verão. Apenas serão consideradas competições com o selo de aprovação da CBD, CBF, FIFA e Conmebol, que organizaram diversos campeonatos no passado em parceria com outras confederações. Além disso, títulos de divisões de acesso, como Série B, C ou D, não serão incluídos. Inicialmente, vamos falar sobre os clubes que possuem um título importante na sua história, seja nacional ou internacional, em suas salas de troféus. O Coritiba, por exemplo, possui apenas um título, o Campeonato Brasileiro de 1985, conquistado sobre o Bangu. A Copa do Brasil de 1991 foi vencida pelo Criciúma em uma final contra o Grêmio, mesmo estando na segunda divisão na época. O Juventude venceu a Copa do Brasil de 1999 no Maracanã, derrotando o Botafogo. O Paysandu venceu a Copa dos Campeões Regionais de 2002 sobre o Cruzeiro, com isso, conquistou o direito de jogar a Libertadores de 2003. A Chapecoense venceu a Copa Sul-Americana de 2016 em um episódio triste que nunca será esquecido no futebol brasileiro. O Guarani foi campeão brasileiro em 1978, derrotando o Palmeiras. O Santo André conquistou a Copa do Brasil de 2004 no Maracanã, superando o Flamengo. Em 2005, o Paulista de Jundiaí venceu a Copa do Brasil sobre o Fluminense, e o América do Rio ganhou o Torneio dos Campeões da CBF em 1982, vencendo o Guarani de Campinas. O Bahia possui 2 títulos do Campeonato Brasileiro, conquistados em 1959 e 1988. O Sport Clube Bahia também tem 2 títulos relevantes, o polêmico Campeonato Brasileiro de 1987 e a Copa do Brasil de 2008. O Botafogo possui poucos títulos de destaque, com apenas 2 campeonatos brasileiros conquistados em 1968 e 1995, além de uma Copa Conmebol em 1993, vencida nos pênaltis contra o Peñarol. O Atlético Paranaense é um clube que cresceu significativamente no século XXI e possui 6 títulos relevantes, incluindo a Seletiva da Libertadores de 1999, o Campeonato Brasileiro de 2001 e a Copa do Brasil de 2019. Internacionalmente, venceram 2 Copas Sul-Americanas em 2018 e 2021, além da antiga Copa Suruga em 2019. O Fluminense, assim como o Atlético Paranaense, também possui 6 títulos de destaque, com o mais importante sendo a Copa Rio Internacional de 1952. Possui 4 títulos do Campeonato Brasileiro, ganhos em 1970, 84, 2010 e 2012. Além disso, conquistou uma Copa do Brasil em 2007. O Vasco da Gama tem 9 títulos relevantes, a maioria de caráter nacional. 4 deles são do Campeonato Brasileiro, conquistados em 1974, 89, 97 e 2000. Conquistou a Copa do Brasil de 2011. Internacionalmente, venceram a Taça dos Campeões Sul-Americanos em 1948, a Mercosul em 2000 e a Copa Libertadores em 1998. Em 1953, conquistou o Rivadavia Correia, torneio internacional com 8 equipes, disputado entre 7 de junho e 4 de julho de 1953 em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Clube Atlético triunfou na Copa dos Campeões do Brasil contra o São Paulo. Em 2022, conquistou a Supercopa do Brasil ao vencer o Flamengo. No cenário internacional, o clube levantou a Copa Libertadores em 2013, derrotando o Olímpia, bem como a Recopa Sul-Americana em 2014, superando o Lanús. Curiosamente, o Atlético conquistou 2 vezes a Copa Conmebol, em 1992 e 1997, vencendo o Olímpia e o Lanús, respectivamente. Além disso, conquistou o Torneio dos Campeões de 1937, a Copa dos Campeões do Brasil em 1978. Recentemente, levantou 2 Copas do Brasil em 2014 e 2021. Em 2022, venceu o Flamengo e conquistou o título da Supercopa do Brasil. A maioria dos 12 títulos de destaque do Internacional envolve conquistas internacionais, refletindo o nome do clube. A primeira taça veio em 2006, quando ganharam a Copa Libertadores contra o São Paulo, uma competição que repetiram em 2010, desta vez contra o Chivas do México. Em 2006, o Inter também se tornou campeão mundial ao derrotar o Barcelona e, em 2007 e 2011, conquistou a Recopa Sul-Americana em cima do Pachuca do México e do Independiente respectivamente. Em 2009 conquistou uma Copa Suruga Bank, e uma Sul-Americana em 2008. No cenário nacional, o Internacional venceu 3 campeonatos brasileiros em 1975, 1976 e 1979. Além disso, ganharam o torneio Helena Nunes de 1984, que teve um formato de pontos corridos, e a Copa do Brasil de 1992, vencendo o Fluminense.
O Corinthians possui 15 títulos de destaque, com a maioria deles sendo conquistas nacionais. Eles são 7 vezes campeões brasileiros, vencendo em 1990 contra o São Paulo, em 1998 contra o Cruzeiro, em 1999 contra o Atlético Mineiro e em 2005, 2011, 2015 e 2017 nas edições com formato de pontos corridos. Eles também conquistaram 3 Copas do Brasil, em 1995 contra o Grêmio, em 2002 contra o Brasiliense e em 2009 contra o Internacional. A única Supercopa do Brasil foi conquistada em 1991 contra o Flamengo. No cenário internacional, o Corinthians tem 4 conquistas, incluindo 2 mundiais de clubes, vencendo o Vasco em 2000 e o Chelsea em 2012. Em 2012, também ganharam sua única Libertadores, derrotando o Boca Juniors. Para finalizar, em 2013, o Corinthians foi campeão da Recopa Sul-Americana, vencendo o São Paulo. O Grêmio também destaca-se com 15 títulos oficiais em seu histórico. A maioria esmagadora dessas conquistas está relacionada à Copa do Brasil, competição que venceram em 5 ocasiões. Suas vitórias ocorreram em 1989, quando derrotaram o Sport na final, em 1994 sobre o Ceará, em 1997 contra o Flamengo, em 2001 sobre o Corinthians e em 2016 contra o Atlético Mineiro. No Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi campeão em 2 ocasiões, em 1981 e 1996. Além disso, em 1990, conquistaram a primeira edição da Supercopa do Brasil, derrotando o Vasco da Gama. As conquistas internacionais do Grêmio incluem 3 Copas Libertadores, ganhas em 1983 sobre o Peñarol, em 1995 contra o Atlético Nacional e em 2017 diante do Lanús. Adicionalmente, o clube venceu 2 vezes a Recopa Sul-Americana, em 1996 e 2018, ambas contra o Independiente da Argentina. O título internacional mais significativo do Grêmio é o Mundial Interclubes de 1983, quando superaram o Hamburgo da Alemanha. Outro título internacional é a Copa Sambabe, uma competição similar à Copa Suruga, cuja oficialidade às vezes gera controvérsias, mas foi organizada conjuntamente pela CBF e a Federação Japonesa. O Cruzeiro é o clube que mais vezes conquistou a Copa do Brasil em sua história, com 6 títulos ao todo. Suas vitórias ocorreram em 1993 sobre o Grêmio, em 1996 contra o Palmeiras, em 2000 sobre o São Paulo, em 2003 e 2017 diante do Flamengo e em 2018 sobre o Corinthians. No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro foi campeão 4 vezes, sendo a primeira em 1966, ainda na era Taça Brasil, quando derrotaram o Santos de Pelé. Os outros títulos ocorreram em 2003, 2013 e 2014, já na era dos pontos corridos. O clube também se destacou internacionalmente, com 7 títulos relevantes, incluindo a Copa Libertadores em 1976 contra o River Plate e em 1997 diante do Sporting Cristal. Conquistou em 1998 a Recopa Sul-Americana, 2 Supercopas Libertadores em 1991 e 92, a Copa Master da Supercopa de 1995 e também uma Copa Ouro de 1995. Santos possui 18 títulos relevantes, sendo metade deles nacionais e a outra metade internacionais. Dos títulos nacionais, 8 são de campeonatos brasileiros, incluindo os conquistados nas edições unificadas. Ganhou 5 edições da Taça Brasil, 1961, 1962, 1963, 1964 e 1965, o torneio Roberto Gomes Pedrosa em 1968 e, já na era dos pontos corridos, em 2002 e 2004. A única Copa do Brasil foi ganha em 2010, quando venceram o Vitória da Bahia. Nas competições internacionais, o Santos acumulou 3 conquistas da Copa Libertadores, em 1962, 1963 e 2011, bem como 2 mundiais de clubes em 1962 e 1963. Em 1968, o Santos disputou a Supercopa dos Campeões Intercontinentais e, vencendo a competição, garantiu o direito de jogar a Recopa Intercontinental, onde mais uma vez prevaleceram, derrotando a Inter de Milão. A Copa Comebol também foi vencida em 1998, enquanto em 2012 conquistaram a Recopa Sul-Americana. O São Paulo, embora tenha menos títulos do que alguns de seus rivais, é amplamente considerado um dos maiores clubes do Brasil devido ao sucesso em competições internacionais. A maioria de seus 14 títulos relevantes são internacionais, com destaque para 3 conquistas de mundiais em 1992, 93 e em 2005. Conquistou também 2 Copas Sul-Americanas em 1993 e 94, uma Copa Sul-Americana em 2012, 3 Copas Libertadores em 92, 93 e 2005. Em 1993, conquistou a Supercopa Libertadores, em 1994, a Copa Comebol, e em 1996, levantou o título da Copa Master. Nas competições nacionais, o São Paulo é hexacampeão brasileiro e conquistou títulos nas edições unificadas em 1977, 1986, 1991, 2006,
2007 e 2008. O Flamengo é um dos clubes mais titulados do Brasil, com 22 títulos relevantes em seu histórico. A maioria dessas conquistas são nacionais, com 8 títulos no Campeonato Brasileiro, nas edições de 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020. O clube também possui 4 títulos da Copa do Brasil, conquistados em 1990 contra o Goiás, em 2006 sobre o Vasco, em 2013 contra o Atlético Paranaense e em 2022 sobre o Corinthians. Além disso, o Flamengo venceu 2 vezes a Supercopa do Brasil, em 2020 e 2021, e a Copa dos Campeões Regionais em 2001 contra o São Paulo. Nas competições internacionais, o Flamengo acumula 3 títulos da Copa Libertadores, conquistados em 1981, 2019 e 2022. Em 1981, também venceram o Mundial Interclubes, derrotando o Liverpool. A Copa Ouro Comebol de 1996 foi outra conquista internacional relevante, bem como a Recopa Sul-Americana de 2020, quando venceram o Independiente Del Valle, e em 99, levantou o título da Copa Mercosul. O Palmeiras tem se destacado como um dos maiores clubes do Brasil, com 23 títulos relevantes em seu currículo. A maioria dessas conquistas são nacionais, com 11 títulos no Campeonato Brasileiro. Seu primeiro título foi em 1960, em 1967 com o Brasileirão Unificado, em 69, 72, 73, em 1993, 94, 2016, 2018 e em 2022. Além disso, o Palmeiras possui 4 títulos da Copa do Brasil, vencendo em 1998 contra o Cruzeiro, em 2012 contra o Coritiba, em 2015 contra o Santos e em 2020 contra o Grêmio. O Palmeiras levantou seu primeiro título de Libertadores em 1999. Em 2020, conseguiu o segundo, vencendo o Santos no Maracanã, e seu terceiro título foi em cima do Flamengo, em 2021. Além disso, conquistou a Copa Rio de 1951, a Recopa Sul-Americana de 2022 e uma Copa Mercosul de 1998. Então, considerando até o ano de 2022. Depois apresentar as equipes e seus títulos conquistados dentro e fora do Brasil, o ranking com os 10 maiores ficou exatamente assim. O Vasco com 9 títulos, na 10ª posição. O Atlético Mineiro na 9ª, com 11 títulos. O Internacional vem na 8ª posição, com 12 títulos. O Grêmio na 7ª com 15 títulos, seguido do Corinthians, na 6ª posição também com 15. O top 5 inicia com o Cruzeiro, com 17 títulos. Na 4ª posição, vem o Santos com 18, seguido do São Paulo, com 18 também. O Flamengo com 22 títulos nacionais e internacionais, está na 2ª posição, e o Palmeiras com apenas um título a mais, está em primeiro com 23 títulos.